Oi, pessoal! Hoje nós estamos com esse cenário que eu tenho certeza que vocês gostaram, para falar sobre ritmo. Dentro de ritmo, a gente vai falar também sobre sono, sobre nutrição, mas dessa vez nutrição da alma, e também sobre respeito. Vamos lá? Para começar, eu vou falar aqui algumas palavras para vocês, para a gente visitar uma sensação, tá? Vamos lá. Sono e vigília, noite e dia, fechado e aberto, contração e expansão, sístole, diástole, acelerado, desacelerado. Tudo bem? Vamos perguntar aqui, o que é ritmo? Ritmo, a gente poderia dizer que é uma sequência de ações em que existe uma ordem e que há uma repetição importante. Agora eu vou perguntar o que é rotina. Rotina, a gente também poderia dizer que é uma sequência de ações em que existe uma ordem e também existe uma repetição. Mas qual seria então essa diferença entre ritmo e rotina? A gente poderia, será que talvez dizer que no ritmo a gente de alguma forma está funcionando de forma que algumas necessidades humanas nossas sejam supridas? Será que com aquele ritmo a gente pode estar alimentando fomes nossas, que não sejam de alimento, de comida, mas outras necessidades nossas? Normalmente, quando a gente tem um ritmo, a gente fica satisfeito, a gente tem aquela sensação de encaixe, aquela sensação de bem-estar, de estar praticando aquelas ações, por estar praticando. O ato de praticar aquela sequência de ações todos os dias, naquele mesmo horário, nos alimenta. E a rotina não necessariamente. Às vezes pode ter algumas rotinas que nos adoecem. Pode haver algumas rotinas que não fazem sentido, que não vão trazer para nós essa sensação de bem-estar enquanto a gente pratica aquelas ações. E agora vamos voltar um pouquinho naquela sensação de quando eu falei aquelas palavras no começo ali. Nós temos sono e vigília, dia e noite, fechado e aberto, contração e expansão. Quando a gente está falando em ritmo aqui, a gente está falando da gente visitar os polos. Então a gente dorme e a gente acorda. Existe noite e existe dia. A gente contrai e a gente expande. E nesse movimento de visitar os polos, a gente vai construindo o meio. Isso tem bastante a ver com a nossa respiração. Então, por exemplo, quando isso trata de ações físicas, então se a gente faz coisas mais aceleradas, a respiração está mais acelerada. Coisas mais lentas, respiração mais lenta. E nisso a gente vai trabalhando uma parte nossa, que é o nosso tórax aqui, a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória, e com isso a gente está trabalhando de forma bem importante a nossa parte. Então o ritmo, ele nos dá, para começar, segurança de que aquela rotina vai ser cumprida, de que essas ações são conhecidas e têm um resultado conhecido. Segurança é muito importante, né, gente? E fora que nos economiza aquele gasto de energia que a gente tem para a gente decidir o que a gente vai fazer, qual vai ser o próximo passo. Quando a gente tem um ritmo, tá tudo garantido. E a gente pode guardar a nossa energia para tomada de decisão nos pontos que são novos, nas novidades que surgem. A gente vai tomar decisão. Então, o ritmo nos vitaliza. Nós adquirimos
um equilíbrio emocional quando a gente tem mais ritmo na nossa vida. E falando um pouco de onde vem esse ritmo, vamos pensar um pouquinho maior assim, em termos de planeta. De onde vem o ritmo da Terra? Principalmente, primordialmente, da presença ou ausência de luz. Então, noite e dia. Daí vem o ritmo da Terra. E de todas as plantas e de todos os animais e dos homens. Como é que anda o ritmo dos homens? Será que o nosso ritmo ele está sincronizado com o ritmo da Terra, da natureza? E talvez não, né? Talvez não. E assim, esse tanto que não está, para algumas pessoas menos, para outras pessoas mais, isso varia, dia, férias, como é que tá tudo isso, a rotina. Qual que é a consequência dessa desincronização? Qual que é a consequência de eu dormir de dia, de eu ficar acordada à noite, de eu ter tanta luz presente depois que acordou, depois que anoiteceu, que escureceu, eu ter tanta atividade cerebral, eu ter tanta excitação depois que a noite caiu? Qual que é a consequência disso para nós, dessa desincronização? Vou deixar essa pergunta com vocês e a gente vai passar para os nossos outros passos. Bem, e já que a gente está falando de desincronização com o ritmo da Terra, vamos falar então sobre o sono. O que a gente tem feito com o nosso sono, hein? Para começar, por que ele é importante? É importante para o nosso crescimento, para a nossa regeneração corporal, para os nossos processos reprodutivos, para o processamento da memória, para o processamento os nossos processos psicológicos, da nossa psique, para a nossa saúde de uma forma geral, para os nossos processos meditativos. Tudo isso, o sono é importantíssimo, essa nossa regeneração. A gente se recupera para o dia seguinte. E como é que funciona o nosso sono? Existe lá dentro, bem no meio da nossa cabeça, uma glândula chamada pineal, que produz um hormônio chamado melatonina. Quando vai escurecendo, o sol vai baixando, a melatonina começa a subir. E, de acordo com o nosso ambiente ao redor, esse pico dessa melatonina vai fazer com que a gente durma. Os picos da melatonina acontecem no começo da noite, depois ali mais ou menos pelas 8 da noite e depois às 10 da noite. Então, se a gente aproveitar essa predisposição para adormecer antes de 10 da noite, a gente vai ter uma bela noite de sono, porque ela começa a diminuir mais ou menos a partir de 11 da noite. Nas crianças, a melatonina, a pineal, ela é maior, ela é mais desenvolvida. E quando a gente vai ficando adulto, ela vai diminuindo, se tornando calcificada. Por isso que os idosos costumam ter mais problema para dormir. E à medida que a idade vai passando, vão surgindo os problemas para dormir. Só que com a nossa vida moderna, isso tem ficado muito pior, porque a gente não respeita a necessidade da ausência de luz. Porque qualquer luz, ela vai prejudicar a produção da melatonina, qualquer luz. Então, você acordou ali 1 hora da manhã, olhou o celular, já detonou a produção de melatonina. Então, você já prejudicou a sua noite, você pode perder o sono por causa daquilo. Se dorme com uma luzinha no quarto, pode prejudicar significativamente a qualidade do seu sono. Então, além de a gente ficar até tarde acordado com o celular, com o computador, com milhares de luzes em casa, então a gente tem prejudicado isso muito pelo nosso estilo de vida atual. Então a gente precisa rever isso, porque o sono é algo importantíssimo para nós. E como é que a gente, vou trazer um pouco agora do que eu tenho aprendido com a antroposofia, como é que a gente faz para a gente dormir bem? Para a gente dormir bem, a gente faz toda aquela higiene do sono,
Eu falei alguns detalhes agora para vocês. Diminui a luz da casa, não deixar absolutamente nenhuma luz dentro do quarto. A gente vai diminuir a intensidade das atividades, vamos evitar os eletrônicos, vamos fazer coisas mais calmas. E a gente vai, durante o tempo que a gente está acordado, a gente vai realmente estar acordado. A gente vai realmente estar disposto para resolver o que a gente precisa resolver. A gente vai levar as coisas até o fim. A gente vai estar presente aqui na nossa vida, prestando atenção, dispostos aqui, disponíveis para a vida acordada. Quando você chegar à noite, você vai ter sono. E se você dormir bem, você vai acordar bem. Se você acordar bem e ficar acordado durante o dia, você vai dormir bem. Então, isso tem muito a ver com o nosso assunto do ritmo. O sono é importantíssimo para o nosso ritmo, porque ele é base para tudo. A gente não consegue ficar bem, a gente não consegue trabalhar, ter memória, a gente não consegue ter uma boa metabolismo, um bom metabolismo das emoções, se a gente não estiver bem descansado, se a gente não tiver com uma boa noite de sono. Então isso é fundamental, a gente voltar a dar atenção para essa questão do sono. Dormir cedo, acordar cedo, ter hora certa para dormir e para acordar. O nosso organismo, ele funciona melhor de acordo com o nosso ritmo. Ritmo igual todos os dias. A gente até muda ele, mas o nosso organismo vai demorar um tempinho para se adaptar novamente. Todos os dias seja a mesma coisa. Então agora a gente vai começar a falar sobre respeito. Quando a gente pensa em respeito, então quem que a gente precisa respeitar? A gente precisa respeitar as pessoas, as instituições, as regras, o nosso trabalho. Mas eu estou falando aqui, para começar, da nossa capacidade de respeitar, de cumprir regras, de respeitar limites. Parece que nós, como sociedade, temos tido dificuldade nisso. E eu vou chamar atenção aqui para alguns aspectos nisso que se tornam particularmente importantes para nós. A gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa respeitar a si mesmo. Às vezes a gente costuma respeitar mais os outros do que a gente mesmo, né? Aquela nossa voz, aquela nossa sabedoria interna, que já passou por muita coisa, nos traz intuições e a gente tem deixado ela bastante de lado. Mas vamos falar de outros aspectos agora. Por exemplo, o respeito às nossas limitações. Isso tem faltado bastante pra gente no momento em que a gente pega compromissos sem checar primeiro se a gente vai poder cumprir com esses compromissos, né? Isso passa um pouco por aquela nossa impetuosidade. Lembra daquele nosso corpo das emoções que não quer esperar, não suporta passar por nada? Então ele é impetuoso, ele assume compromissos. E quando a gente assume esses compromissos e não pode cumprir esses compromissos, e a gente vai juntando esses compromissos, esses assuntos mal resolvidos, isso dá bastante prejuízo para a gente, né? Então estou convidando vocês para olharmos para esse nosso hábito da gente não checar antes de assumir um compromisso, por menor que seja esse compromisso. Vamos para começar a olhar para nós mesmos e olhar para o que a gente consegue. Ainda aqui dentro do respeito, eu quero falar sobre o respeito pelas palavras. Vocês já perceberam como as palavras perderam valor na nossa sociedade atual? As pessoas falam e escrevem coisas que elas sabem que não são verdadeiras. Os outros sabem que não são verdadeiras e elas sabem que os outros sabem que não são verdadeiras e tá tudo bem. Tá todo mundo sabendo que aquilo não procede. A gente já se acostumou com isso. Por exemplo, quando a gente se depara com uma propaganda em que diz ali que determinado produto é o melhor que tem. A gente sabe que talvez não tenha tido ainda uma classificação
séria para determinar qual é o melhor produto que tem. Não se sabe, provavelmente, quais são os critérios para se determinar qual é o melhor produto dentro daquele setor. Ou seja, quando ele fala que é o melhor produto que tem, ele está mentindo, ele não tem essa informação para dar. Quando a gente lê, a gente sabe que não é, porque o outro ali do lado também vai falar que é o melhor. E ele sabe que a gente sabe que não é também. E a gente vai fazendo isso de uma forma habitual. Ou seja, a palavra não vale, eu falo, mas não é aquilo. É igual a gente fala também, me liga, tá? Eu não estou esperando que a pessoa me ligue. Ou então, vamos marcar. E a gente não marca. Vocês estão vendo o que a gente está fazendo com a nossa palavra? A nossa palavra. E quando a gente vai fazer uma dieta? Aí a coisa fica feia, né? Porque a palavra fica só com a gente. Então a gente se compromete, né? Não, eu vou fazer tal dieta, eu vou fazer tal exercício, eu vou fazer tal coisa, eu vou me comprometer com isso, eu vou fazer isso aqui. Ninguém sabe. Chega no terceiro dia, não, tô cansada, vou comer alguma coisa aqui, não tô aguentando mais. A palavra não vale nada, especialmente quando ninguém sabe. Então a gente precisa dar um passo para trás, gente. Parar antes da gente se comprometer. A gente precisa recuperar esse valor da palavra. Porque senão, eu falar e não falar, eu me comprometer e não me comprometer, eu fazer um objetivo e não fazer, não faz diferença, porque não está valendo nada o que eu falo, não está valendo nada os compromissos que eu faço para mim, porque eu tenho 20, 30, 50 compromissos ao mesmo tempo. São bons compromissos, é uma boa intenção, mas eu não estou cumprindo nada. De vez em quando eu cumpro alguma coisa, minha palavra, para mim mesmo não está valendo, eu não confio em mim. E ainda mais um pouco aqui dentro de respeito pelas palavras. Qual a qualidade das palavras que você está usando? Para que você está usando suas palavras? Existe não sei se é um ditado, existe uma orientação que antes de você dizer alguma coisa, você deve se perguntar antes se é verdade, se é bom e se é útil, para que a gente não fique gastando essa nossa capacidade abençoada de falar à toa, né? Para que a gente não fique jogando palavras ao vento, para que quando a gente fale, realmente as nossas palavras tenham um efeito. Vamos começar a olhar isso? Bom, e por fim a gente vai falar sobre nutrição da alma. O que é isso? Bem, nutrição a gente conhece nutrição do corpo, né? Proteínas, gorduras boas, carboidratos. Mas e a nossa alma? Como é que fica? A nossa alma precisa de alguma coisa? Precisa, né, gente? Precisa, a gente precisa de esperança, a gente precisa de sentido, a gente precisa de beleza, a gente precisa de ter esse brilho nos olhos, ter essa sede pela vida. A gente precisa de força para sair todos os dias e ir atrás dos nossos objetivos. E como é que a gente faz essa nutrição? A gente acabou de falar das palavras, né? Boas palavras, palavras belas, palavras bem pronunciadas, pronunciadas na hora certa, certamente vão fazer parte dessa nossa boa nutrição. E a gente beber, a gente consumir beleza, a gente consumir poesia. Poesia nos alimenta demais. A gente se nutrir do ponto de vista de meditação. Nós estamos fazendo essa autoeducação super importante. Além disso, tem outras coisas. Por exemplo, quando a gente tem contato com os reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal, então nós estamos tendo contato com elementos que tiveram a mesma origem de nós, todos criados dentro da natureza, criados por Deus. Isso nos nutre. Quando a gente pratica uma atitude de gratidão e devoção, a gente se sente muito nutrido do ponto de vista da alma. Quando a gente tem contato com a natureza, bastante contato com a luz do sol, a gente lá dentro fica bem mais forte. Quando a gente
aprende a apreciar o silêncio e quando a gente tem alguma prática religiosa. E quando eu digo prática religiosa, não só a gente ir à igreja ou ao culto, mas a gente ter essa prática de contar com essa ajuda, de orar e sentir essa entrega é algo muito importante que eu recomendo essa presença da religião de alguma forma, ou nem que seja da religiosidade na nossa vida. Bem, então nós chegamos ao fim. Hoje nesse vídeo nós lembramos sobre o ritmo, a importância do ritmo para nos vitalizar, a importância do sono para tudo, para a gente viver, é importantíssimo o sono. A importância da gente ter respeito pelos outros, por nós, pelas nossas limitações, os nossos limites, pelas palavras, pelos compromissos que a gente assume e por como a gente pronuncia essas palavras. O que nós estamos falando, como é que a gente está gastando essa nossa habilidade e como é que a gente está se nutrindo. Essa parte, toda essa parte intangível é importantíssima para o nosso equilíbrio emocional de uma forma geral e muito importante para que a gente possa chegar a um objetivo desafiador como o emagrecimento, que é uma transformação. Um grande abraço para vocês, eu espero que esse conteúdo encaixe de uma forma que dê um proveito para vocês. Um grande abraço.